Bom dia a todos e todas. Bom dia. Que bom dia forte. Que o nosso Pai Celestial, o grande arquiteto do universo, nos ilumine e guarde por hoje e por todo sempre. Aqui na abertura dos trabalhos da manhã de hoje, nossa irmã falou com muita propriedade a respeito da necessidade da oração íntima, da prece, o que é por demais importante em nossas vidas. E falou também da simplicidade que pode e deve ser as nossas orações. Nossa oração nada mais é do que um bate-papo, uma conversa com Deus, com o nosso Pai Celestial. Portanto, nós não precisamos proferir palavras bonitas, nós não precisamos fazer uma prece rebuscada, precisamos apenas nos sintonizar com o nosso Criador, grande arquiteto do universo, e abrir o nosso coração para Ele. Lá na casa espírita que eu frequento, Fraternidade Espírita União, nós temos lá nossos estudantes, nossos trabalhadores, e às vezes pedimos para algum dos nossos irmãos, das nossas irmãs, fazer a prece de abertura da nossa reunião pública. A pessoa começa a ter palpitação, né? As pernas começam a tremer, começam a gaguejar, ai, mas eu não estou preparado. Como assim, filho? Você fez 10 anos de curso mediúnico, né? Já leu todas as obras de Kardec, como é que não está preparado para fazer uma prece? Portanto, a prece nada mais é do que esse nosso bate-papo fraterno com o nosso Deus, o nosso Criador, e é um remédio diário que devemos fazer uso da nossa vida, para a saúde do espírito e para a saúde da mente. Mas eu gostaria de conversar na manhã de hoje sobre as finalidades da nossa encarnação, as finalidades da nossa existência. Nós estamos aqui nesta vida por um significado. Ninguém nasceu para vir ao mundo a passeio. Nós não estamos aqui para ter uma vida contemplativa, ou seja, para ficar só observando. Lembram quando nós não tínhamos internet? Bons tempos, né? Não tínhamos internet, muitas vezes os programas da televisão eram sempre os mesmos. Então o que nós fazíamos? Íamos para a rua. E a gente ficava ali na porta de casa olhando a rua, não é verdade? Hoje a gente fica olhando o celular. Mas a nossa vida não é para isso, não é para ficar olhando a rua ou olhando o celular. A nossa vida serve para nós sermos operosos. Aliás, no próprio Livro dos Espíritos há um capítulo chamado Lei do Trabalho, onde ele nos ensina que o Espírito nasceu, veio ao mundo para ser útil, para trabalhar, ser útil à sociedade. Quando nós vivemos em sociedade, nós fazemos uma troca. Não é verdade? Quando o carro quebra, a gente precisa do mecânico. Quando fica doente, precisa do médico. Quando dói o dente, vai no dentista. E quando acontece uma desgraça na nossa vida, a gente precisa de um advogado. Não é? Tomara que vocês não precisem de um advogado. Mas às vezes é inevitável. Não é? E essa troca de trabalho, essa troca de serviço, de atividades em sociedade, é o que nos faz crescer e evoluir. Porém, encarnar, a palavra encarnar significa voltar à carne. E Jesus nos ensinou que não entrará no reino dos céus aquele que não nascer de novo. Nessa assertiva, obviamente, Jesus nos convida a uma renovação, a uma transformação íntima, mas Jesus também nos adverte que, por intermédio das inúmeras encarnações que nós já tivemos e que ainda teremos, nós iremos evoluir, nós iremos progredir. Nós temos aqui, pelo que eu estou vendo, as pessoas todas jovens, né? Pessoas, a maioria delas todas jovens, muito jovens. Temos aqui também alguns mais jovens ainda, né? Qual que é o seu nome? Quantos anos você tem? 13. Giovanni, né? Giovanni de 13 anos. O Giovanni de 13 anos pode ser um espírito muito mais antigo do que eu, que tenho 51. Ele pode ter tido mais encarnações do que eu, e a gente não sabe o nosso passado espiritual. O que a gente sabe, e isso é certo, é que nós vamos progredindo, evoluindo de vida em vida, de encarnação em encarnação. E é por isso que quando nós nascemos,
quando nós encarnamos, nós temos algumas finalidades, nós temos algumas coisas a cumprir. Em primeiro lugar, existem 3 tipos de encarnação. A primeira delas é a encarnação missionária, típica daqueles espíritos muito evoluídos, daqueles espíritos de extrema grandeza, que vêm encarnar para arrebanhar as pessoas, as multidões, ao progresso e evolução espiritual. Podemos mencionar vários, não é? Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Madre Teresa e o mais evoluído de todos, que é o nosso Mestre Jesus. Então, esses espíritos vêm aqui no planeta Terra para ter uma encarnação de ensinamentos, de exemplos e assim por diante. A segunda espécie de encarnação é aquela totalmente oposta, que é a encarnação compulsória. Compulsória quer dizer obrigatória. Aquela típica dos espíritos arredios, que não querem evoluir, que estão estacionados por muito tempo e que a espiritualidade dá um empurrão para que esses espíritos não fiquem ali por muito tempo presos ao ódio, à vingança, às coisas negativas que o impedem de evoluir. Geralmente, quando a gente fala de encarnação, nada é regra, mas geralmente esses espíritos eles encarnam compulsoriamente, obrigatoriamente, e com problemas muito difíceis já desde os primeiros anos da sua existência. Deficiências físicas, deficiências mentais, mas vejam, estou falando que isso não é regra, tá? Porque alguns espíritos evoluídos pedem para vir dessa forma para crescer ainda mais, para evoluir ainda mais, tá bom? Em encarnação nada é regra. Mas esses espíritos na encarnação compulsória geralmente têm uma encarnação muito difícil. Até mesmo aqueles que perderam a forma perispiritual. Já ouviram falar em formas ovoides? Na literatura espírita nós encontramos isso. São espíritos que se inclinaram tanto ao mal, tanto ao mal, que eles perdem, de tanta maldade que fizeram, perdem a sua constituição perispiritual. E eles perdem, portanto, a sua forma humana e se assemelham a uma forma ovoide. Esses espíritos precisam encarnar compulsoriamente, geralmente em encarnações difíceis, com deficiências físicas, para que eles possam crescer e evoluir e ter uma encarnação mais saudável. E o terceiro tipo de encarnação é da maioria de nós, que é a encarnação proposta. É um combinado que nós fazemos lá com a espiritualidade, como se fosse um contrato. A espiritualidade põe uma televisão na nossa frente e faz a gente assistir coisas que fizemos ou deixamos de fazer na encarnação passada. Imagina a gente vendo o que nós fizemos na encarnação passada, né? A gente começa a assistir aquele filme e fala: ah, meu Deus, meu Deus, quanta bobagem que eu fiz, né? Quanta coisa errada, quantas oportunidades que eu deixei passar desapercebido, de crescimento, de evolução, enfim. E aí a gente faz um combinado com a espiritualidade para encarnar nesta existência e saber o que é melhor para nós. Olha, então eu acho melhor você vir com aquela família, ter esse trabalho. E aí vem aquela frase que muitas vezes nós já dissemos, talvez os jovens digam hoje, né? Ah, eu não pedi para nascer. Pediu sim. E além de ter pedido para nascer, pediu para nascer com aquela família, com aquele pai, com aquela mãe, com aquela mulher. E pasmem, às vezes até mesmo com o cunhado, com a sogra, né? Esses aí que às vezes são a pedrinha no sapato. Muitas vezes não, né? Existem genros que se dão muito bem com a sogra e vice-versa. E aí o problema não é com o cunhado, é com o irmão, enfim. Mas sempre no círculo familiar tem aquela pedrinha no sapato, não tem? Que convive conosco sob o mesmo teto. Nós pedimos para vir com essa pessoa, para a gente poder dialogar, trocar experiências, crescer, evoluir, e nem que seja para exercitar a paciência, a tolerância, que é um exercício importante para todos nós, não é? E às vezes escolhemos até mesmo a nossa aparência física.
Porque às vezes uma pessoa muito bonita, muito bela, acaba se desviando da sua proposta encarnatória, acaba sendo seduzida por outros prazeres, não é? Acaba se desviando da sua proposta. Eu fico imaginando que lá na espiritualidade eu realmente pedi para encarnar com a minha família, ter o trabalho que eu tenho, não é? Eu fico imaginando por que eu pedi para ser professor, gente. Não, isso eu não consigo entender muito bem. Será que eu pedi mesmo? Né? Olha, espiritualidade, eu quero ser professor e ganhar mal. Tanto que professor, não sei se vocês sabem, ele não tem olerite, ele tem miserite, né? Ele tem uma miséria. E ser professor é a única profissão que você trabalha antes do trabalho para preparar o trabalho. E aí depois você trabalha depois do trabalho para fazer aquilo que você não teve tempo de fazer durante o trabalho. Né? Ou seja, a gente trabalha o dia inteiro e ganha uma miséria. Né? Esse é o trabalho do professor. E eu acho também que eu escolhi a minha constituição física, mas eu tenho certeza que eu pedi para a espiritualidade ter um pouco mais de cabelo. Eles erraram, né? Eu creio que eles erraram, pedi para ter mais cabelo. Mas tudo bem, nós estamos aqui na família que precisamos estar, trabalhando no emprego que precisamos trabalhar, tendo a aparência que precisamos, só que nós temos coisas a cumprir. E muitas vezes nós esquecemos desse contrato que firmamos com a espiritualidade. Esse contrato firmado com a espiritualidade se chama planejamento encarnatório. Nessa encarnação proposta, combinada com a espiritualidade, nós temos um planejamento. E tudo na vida depende de planejamento. E a encarnação não poderia ser diferente. Nós temos aqui um planejamento desde o momento da nossa concepção, do nosso nascimento, até o momento da nossa morte, do nosso retorno à pátria espiritual. E nós temos um prazo de validade. Nós já temos uma expectativa de vida determinada no nosso duplo etérico. Eu sei que essa casa aqui tem curso de educação mediúnica. Façam os cursos de educação mediúnica e descubram o que é duplo etérico. Né? Nós temos aí uma dose de energia, de ectoplasma no nosso duplo etérico, para que a gente tenha determinado ali que nós vamos viver do 0 aos 99 anos. Né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. O problema é que, pela nossa imprevidência, pela nossa invigilância, muitas vezes nós abreviamos esse planejamento encarnatório. Não se cuidar, os vícios, aquilo tudo que a gente consome, a gente sabe que faz mal. Né? Hoje é dia do macarrão. Domingo todo mundo come macarrão. Pode comer um macarrão, né? Mas cuidado, os diabéticos, macarrão vira carboidrato, vira açúcar, né? E aí se a gente come muita massa também, nós vamos crescendo para os lados, não é verdade? E aí a gente acaba às vezes abreviando a nossa vida, a nossa existência. Mas nós temos ali um prazo de validade, tá bom? E durante esse prazo de validade, que pode ser, alguns lamentavelmente desencarnam prematuramente, né? Mas isso também faz parte do planejamento encarnatório, nós vamos cumprindo algumas coisas que temos a cumprir. A primeira delas, expiação. Expiação vem do verbo expiar, mas não é espiar, bom? Expiar no sentido de resgatar os débitos do passado, aquilo que fizemos de errado em nossas vidas pretéritas. E se assim não fosse, se não tivermos nada para resgatar, ou somos espíritos missionários. Tem algum espírito missionário aqui? Porque se tiver, eu peço um autógrafo. Onde eu estava na feira do livro, né? Passei lá no estande da Boa Nova, tirei uma foto lindíssima com Jesus, graças a Jesus, obviamente, né? Não comigo. E aí eu peguei autógrafo, né? dos autores de livro que querem ser. Então, se tem espírito missionário aqui, todos nós temos coisas a expiar, coisas a resgatar do nosso passado espiritual comprometido. E sempre no mesmo peso e na mesma medida daquilo que fizemos. Se eu tenho um problema com a
que no passado eu não fiz mal, verbalizando alguma coisa para as pessoas? Você tem um problema na mão, será que eu não utilizei essa mão para bater? Se eu tenho um problema no pé, será que eu não utilizei para chutar, para maltratar? Enfim, nós somos espíritos devedores. E aquilo que nós temos hoje, inclusive as doenças do corpo, não é? Dizem respeito a esse passado espiritual comprometido. Claro que no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos um capítulo dizendo o seguinte: causas atuais e causas pretéritas das aflições. Causas das aflições. Chegando em casa, ler esse capítulo do Evangelho, que é muito interessante. Não é? Ele nos ensina o seguinte: se a gente não consegue encontrar nesta vida a razão dos nossos problemas e das nossas dificuldades, certamente a razão disso está em vidas passadas, em vidas pretéritas. Portanto, estamos expiando aqui aquilo que fizemos de errado no nosso passado espiritual. A segunda finalidade da nossa encarnação são as provas. Quando eu falo essa palavra, meus alunos também ficam com a perna tremendo, né? Dá um suador ali quando é dia de prova. E funciona mais ou menos como funciona na escola. Na escola nós temos provas, todo mundo aqui passou pelos bancos escolares, o Giovanni ainda está nos bancos escolares, né? E todos nós aqui tivemos que fazer provas para passar de um ano para o outro, de uma matéria para outra, e assim por diante. E se a gente não vai na prova, não vai bem na prova, o que acontece? A gente repete de ano. Isso acontece com a nossa encarnação. Nós somos submetidos aqui a determinadas provas. E compete a nós se esforçar para passar por essas provas. E o que acontece se a gente falta no dia da prova, se a gente não vai, se a gente não estuda? A gente repete de ano. E aí vem um prejuízo enorme para todos nós, e a humanidade, de um modo geral, está fazendo isso cotidianamente. Nós repetimos a nossa prova. O que isso significa? Encarnamos, passamos uma vida contemplativa nesta encarnação, deixando de fazer aquilo que deveríamos fazer, e aí reencarnamos de novo, como se fôssemos repetentes, tendo que cumprir as mesmas provas. Por quê? Porque não cumprimos direito na vida passada. Tem até uma história interessante sobre casamento. Casamento é moleza, né? Quem é casado? Eu não sei na casa de vocês, mas lá em casa, ó, é um suador às vezes, né? É um exercício constante de renúncia, de paciência, né? Etc. E aí, essa história conta que o casal lá, 60 anos juntos, convivendo aqui, casados nessa vida, né? E aí desencarnaram, chegaram lá na espiritualidade e falaram assim: olha, cumprimos a nossa missão, hein? Cumprimos aí a nossa prova, porque ficamos se aturando por 60 anos. Portanto, a gente não quer mais um junto, não, viu? Tem alguém aqui que é casado? Tem casais aqui? Quanto tempo de casado? 15. 50. Que beleza, hein? Alguém mais novo assim? 49. 49. Alguém mais? 10. Tá durando, né? Eu perguntei se não sei uma vez, o casal falou assim: ah, nós temos 6 meses. Eu falei: nossa, tá durando, né? Hoje se separa por pouco, né? E aí, vocês podem se identificar então com esse casal. Chegou lá na espiritualidade, 60 anos de casado. Olha, a gente não quer vir mais junto porque a gente se aturou por 60 anos. Aí o mentor espiritual do casal disse assim: ai, que beleza, né? Agora vocês vão vir de novo para aprender a se amar por 60 anos. Não adianta se aturar, né? Porque não é essa a finalidade da nossa prova, da nossa vida. Aliás, a família não é um conjunto de pessoas que se amam. Não é. A família é um conjunto de pessoas
que estão juntas para aprender a se amar, exercitar o amor, porque nós fazemos constantes exercícios de amor. Eis a beleza, a grandiosidade da encarnação. Nós fazemos exercício de amor de filho, nós fazemos exercício de amor de irmão, fazemos exercício de amor de pai, exercício de amor de vovô, deve ter alguns vovôs e vovós aqui com 50 anos de casado, né? Tem que ter vovô e vovó aqui. E aí, durante as nossas vidas, nós vamos fazendo pequenos exercícios de amor. E nós vamos fomentando esse amor em nossas vidas, para que, depois de sucessivas encarnações, nós possamos aprender a amar como Jesus nos amou, incondicionalmente. Portanto, nós estamos juntos em família, fazendo exercícios de amor, aprendendo a amar. Nós temos um amor ainda muito pequeno, muito apegado, muito egoísta, diante do grandioso amor de Jesus. Esse amor, sim, incondicional, um amor enorme, um amor verdadeiro. Jesus nos ama sem qualquer condição, não é verdade? E ama a todos indistintamente. Jesus ama o careca, o cabeludo, o gordo, o magro, o pobre, o rico, o mau, o bom, o justo, o injusto. Jesus ama a todos indistintamente. Nós estamos ainda muito distantes de ter esse amor dentro do nosso coração. Mas, submetidos às provas da nossa vida e fazendo esses exercícios de amor, nós estamos aprendendo a amar como Jesus nos amou. Expiação, prova e missão. Todos nós aqui temos uma tarefa, uma missão na nossa vida. E quanto mais nós nos distanciamos dessa tarefa, mais perturbados nós ficamos. Quanto mais nós nos aproximamos dessa tarefa, mais completos e realizados nós ficamos. Eu não saberia dizer aqui qual é a missão de vocês, porque na verdade eu não sei muito bem qual é a minha, né? Mas nós vamos aos poucos percebendo qual é a nossa finalidade nessa existência, no seio da família, no trabalho material que temos, na casa espírita. Cada um de nós temos uma missão, uma tarefa, uma finalidade. Geralmente, a mais importante está no seio familiar. Como eu já mencionei, não somos espíritos missionários. Então, a nossa tarefa não é a mesma tarefa que foi a de Chico Xavier, por exemplo, escrever 400 obras, incontáveis cartas de desencarnados para mães que perderam seus filhos, pais que perderam seus filhos, enfim. Nossa tarefa é um pouco diferente. Está dentro da nossa casa. As pessoas que estão no ambiente familiar são os espíritos comprometidos com o nosso progresso e com a nossa evolução. Então nós temos a missão de pai, a missão de filho, a missão de irmão, de irmã. Para quem não conhece, lá na Fraternidade Espírita União, nós temos uma companheira, uma trabalhadora, que é a Marisa Deppmann. A Marisa Deppmann é a mãe do menino Vitor Deppmann, que foi assassinado aqui no Belém há alguns anos. Esse menino estava chegando no seu apartamento e foi assassinado por um adolescente por causa do seu corpo. A Marisa começou a fazer um movimento contra a violência, um movimento pela redução da maioridade penal e inúmeras palestras em casas espíritas. E sempre nas suas palestras, quando ela começa a falar do Vitor, né, ela diz assim: eu acho que eu estava louca lá na espiritualidade, né, de ter concordado em receber o meu filho nesta vida, para que ele vivesse 19 anos e morresse assassinado. Mas tudo estava dentro do planejamento encarnatório. Até mesmo porque depois esse querido menino, Vitor Deppmann, envia uma mensagem psicografada que se transforma em um livro da editora Boa Nova, que vocês podem procurar. Vitor, além da vida e eternamente entre nós. E nós percebemos que muitas vezes a nossa finalidade, a nossa missão é um tanto quanto difícil. Imaginem a missão dessa mãe de ter um filho que vivesse com ela por 19 anos. E nós conhecemos outros casos assim. E talvez existam pessoas aqui na plateia que passam ou passaram por esse problema, né? E nós sabemos que não é fácil. Mas saibam que vocês estão cumprindo a
a missão de vocês. É para acolher um filho para viver 10, 20, 30, 40 anos, enfim, nós não sabemos. Mas cumprimos aqui a nossa tarefa, cientes de que a espiritualidade, nosso Deus Criador, faz o melhor para nós. Mas vamos procurar, dentro do seio familiar, descobrir qual é a nossa missão. No nosso ambiente de trabalho, descobrir qual é a nossa missão. Na casa espírita, descobrir qual é a nossa missão. Porque dessa forma nós vamos nos sentindo mais verdadeiros e mais realizados. E por fim, a última finalidade da nossa vida, da nossa encarnação, é cooperar com a obra do Criador. Além das nossas tarefas individuais e coletivas, nós temos uma tarefa muito especial, que é cooperar com Deus na sua obra. Ajudar o próximo, ser fraterno, ser solidário, ajudar aquele que necessita. Ninguém aqui na manhã de hoje tem tanto problema que não possa ajudar o próximo. Ninguém aqui é tão pobre que não tem um prato de comida para repartir, ou então uma blusa para doar para quem tem frio lá fora. Cooperar com a obra do Criador é missão, é tarefa de todos nós. E a gente pode fazer isso de inúmeras formas. Eu tenho certeza que aqui no Luiza de Abreu tem trabalho para todo mundo. A Casa Espírita é uma fonte inesgotável de trabalho. E esse trabalho nos enobrece, esse trabalho nos engrandece, esse trabalho nos faz evoluir, porque nós estaremos cooperando com a grandiosa obra do nosso Criador. Portanto, e resumindo, nós estamos aqui, todos nós, encarnados, para expiar os débitos do passado, para vivenciar provas que nos fazem evoluir, e essa é a principal finalidade da nossa encarnação, evoluir. Nós estamos aqui para cumprir tarefas e missões nas nossas vidas, sejam elas individuais ou coletivas, e nós estamos aqui para cooperar com a obra de Deus. Eu sei que isso é difícil, e muitas vezes nós relutamos, tropeçamos e desistimos diante da primeira dificuldade. Mas, para a gente encerrar, eu gostaria de contar uma história que nos incentiva a continuar em frente, a seguir o nosso objetivo e o nosso caminho. E essa história fala de um alpinista, um homem que gostava de aventuras e já havia escalado várias montanhas pelo mundo. Num determinado dia, ele se prepara para mais um desafio, para mais uma escalada. E está lá subindo a montanha quando, de repente, acontece um acidente. Ele estava num lugar afastado, uma das cordas do seu equipamento se parte e esse homem cai de uma altura considerável e se machuca gravemente. Nesse momento ele pensa consigo: chegou o meu fim, vou morrer aqui. No entanto, ele se lembra que ele tinha um seguro de vida. Porém, se o seu corpo não fosse encontrado, ele não seria considerado morto, ele seria considerado desaparecido. E em razão disso, a sua família ficaria desamparada. Sua esposa e seus filhos não receberiam o dinheiro do seguro de vida. Então, pensando na sua família, esse homem diz para si mesmo: preciso fazer alguma coisa, pelo menos para que o meu corpo seja encontrado. Sentindo dores terríveis, com os ossos fraturados, esse homem se levanta com muita dificuldade, dá um passo e cai. Novamente ele diz para si mesmo: preciso dar mais um passo, pelo menos para que o meu corpo seja encontrado. Se levanta, dá um passo e cai, se levanta, dá um passo e cai, se levanta, dá um passo e cai. Esse homem se levantou e caiu inúmeras vezes, mas também deu muitos passos. Conseguiu chegar até uma aldeia vizinha, foi socorrido, foi tratado e viveu muitos e muitos anos ao lado da sua família. Sempre que um objetivo estiver muito distante, sempre que um objetivo estiver muito difícil de ser transpassado, se lembrem desta história. Vamos nos preocupar em apenas dar mais um passo, vencer mais uma etapa, vencer mais uma fase, superar mais um problema, superar mais uma dificuldade. E eu tenho certeza que nós daremos muitos passos e atingiremos
o objetivo que nós estamos buscando na nossa vida, na nossa encarnação, com a ajuda de Jesus, com a ajuda do nosso Deus, grande arquiteto do universo. Que Jesus nos ilumine e nos ampare hoje e sempre. Graças a Deus.